Olá, meu nome é Daniel de Lima, sou pernambucano, aprendi o meu ofício em Tracunhaém, que é interior de Pernambuco. Hoje moro no estado do Rio de Janeiro, em Farol de São Tomé. Trabalho com barro há 31 anos. Hoje sou considerado mestre artesão. Essa oficina foi contemplada pelo edital Cultura Presente nas Redes 2, pela SESEC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Hoje vamos fazer uma oficina sobre o Lural. O Lural é um jacaré, que tem uma lenda que tem aqui em Campos. Vamos aprender a fazer essa escultura, uma peça decorativa e utilitária, sobre o Lural da Lapa. Vamos lá? Antes da gente colocar a mão na massa, eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas que a gente vai estar utilizando na construção do nosso Lural, tá bom? Tá aqui, ó, a gente precisa da madeirinha, que é a base para a gente fazer o Lural em cima. Na verdade, toda obra de arte que a gente for produzir, sempre tem que ter uma madeirinha para a gente estar utilizando, movimentando ela, tá? Então tá aqui algumas ferramentas que a gente vai utilizar, tá? O cortador de barro que a gente precisa para cortar o barro, tanto para fazer a borda de uma peça, para estar marcando, para estar cortando ele, quando a gente vai retirar um pedaço de barro, né? E sempre apoiando essa parte aqui. Aqui são duas bolinhas que tem de madeira, mas você pode colocar dois paninhos do lado, um do lado e um de outro. É um fio de nalho com duas pontas com a madeirinha, tá? É o cortador de barro, tá aqui. A gente sempre vai utilizar também, né, o que? Um furador. A gente tem vários tipos de furador. Tem esse furador aqui. O que é o furador? Para que esse furador? Tem algumas partes, às vezes, da nossa peça, construção, que a gente corre o risco de deixar bolha de ar. Então a gente precisa furar a peça. Porque a peça, quando a gente vai construir a peça, às vezes ela está na espessura de um dedo, às vezes está na espessura, ela fica um pouco grossa. Então a gente tem que dar uns certos furos nela, para tirar essa bolha de ar. Porque a nossa obra de arte vai ao forno, né? Para não estourar, a gente tem que furar. Então a gente vai utilizar realmente o nosso furador que está aqui, tá? A gente utiliza também o quê? Para fazer unha, isso aqui é o quê? Isso aqui é um ocador e um talhador. Uma peça simples que você pode estar produzindo em casa ou você pode estar comprando aí na internet, tá? Então, talhador, ocador, né? Em uns lugares chama esteca. Esse aqui eu mesmo produzi. É uma caneta, né? Uma caneta com 2 grampos de cabelo. Você entorta um pouco, amolece as duas pontas e você coloca e você fez um ocador. Isso para você construir em casa, tá? Agora você pode comprar na internet, né? Chama esteca. Aí tem esteca, tem ocador, tem vários nomes. Esse aqui eu fiz 2 num só, tá? Tá aqui, ó. Simples de fazer, para você estar utilizando para várias coisas. O ocador já está falando, o ocador é para ocar a peça. É uma peça que ela tá oca, tá maciça na verdade, aí você vai ocar, tá bom? É essa parte aqui. E essa parte aqui, que é o talhador, que serve para você talhar. Quando você está vendo o São Francisco aí, tem algumas partes que eu utilizo essa daqui, que é o talhador. E a gente vai estar utilizando no nosso Lural da Lapa, para quê? Para estar fazendo alguns detalhes nele, tá bom? Outra ferramenta que é importante para dar acabamento. E na verdade, é uma ferramenta, na verdade é uma brincadeira de criança, né? É uma brincadeira de criança. Criança que compra essas ferramentazinhas aqui, essas coisinhas para brincar, na verdade. E eu transformei em ferramenta. Tanto para dar acabamento, a gente utiliza essa parte aqui, ó, para dar acabamento, né? E a mesma coisa a colher. Para dar acabamento o quê? Para a peça ficar lisa. Então a gente vai alisar na peça. Tanto com a colher, como com esse aqui também. Ou pode estar utilizando paletas. Ah, Daniel, onde eu encontro? Eu queria comprar uma ferramenta mesmo. Na rede social você encontra, casa de artesanato, você encontra todo tipo de ferramenta para trabalhar com barro, tá? Vamos estar utilizando também o quê? Paleta, essas paletas aqui, ó. Ah, Daniel, não tem paleta, ou então onde eu encontro essa paleta? Casa de material de construção, você encontra essa paleta para estar alisando a sua peça. Ah, Daniel, aqui não tem casa de material de construção, eu não consigo. Aí você faz o quê? Cartão de crédito ou cartão de telefone, daqueles antigos, né? Quem lembra aí sabe como é que é. Então, para você estar fazendo o quê? Para estar alisando a sua peça. Então, são essas ferramentas que a gente vai estar utilizando no Lural da Lapa. Outra coisa que a gente precisa, pouquinho de água, uma bucha, para a gente estar passando em alguma parte, tá bom?
Outra ferramenta muito importante que a gente precisa ter para estar trabalhando nesse Rural da Lapa, no Rural da Lapa, é o quê? É o garfo. Não só no Rural da Lapa, mas em toda parte com barro que você produzir. Porque você vai colar uma parte na outra. Quando você cola qualquer parte de barro, uma parte na outra, precisa o quê? Você precisa riscar essa parte. Você primeiro molha e depois risca. Né? Para quê? Para o barro unir bem um no outro. O barro não pode estar junto, ele tem que estar unido bem. Então a gente usa um garfo, tá aqui, ó. E tem outras ferramentas aqui, essas ferramentas que eu utilizo sempre aqui no ateliê. Mas essas são as principais que a gente vai estar utilizando aqui no nosso Rural da Lapa. Pessoal, vamos lá agora aprender a preparar a massa, como é que a gente vai manusear o barro, como é que a gente vai deixar ela no ponto. Deixa eu só afastar isso aqui e vamos começar a preparar a nossa massa. Como é que a gente faz para preparar o nosso barro? Para a gente conseguir o nosso barro. O que é que acontece? Se você mora na cidade, você pode estar indo numa papelaria, né? Ou pela rede social você encontra algumas casas que vendem barro. Ah, Daniel, mas eu quero eu mesmo pegar a mão na massa, eu moro num sítio, vou num sítio. Exatamente, isso aí. Você vai num sítio, lá tem barro, você pode cavar um pouquinho no lugar. Como é que eu faço para identificar o barro? Lá não vai estar o tijolo, lá na verdade vai estar uns pedaços de barro assim, ó. Aí você faz o que com esse pedaço de barro que você encontrou lá, cavou? Ah, Daniel, mas que tipo de barro? Qualquer barro que você encontra lá. Tem aquele barro vermelho, aquele barro amarelo, aquele barro cinza. Tudo é barro. Agora, cada região chama de um tipo. Tem lugares que chama massapê, né? E o barro, na verdade, ele tem várias cores. Tem ele arenoso, tem ele poroso. E você encontra exatamente no seu sítio. Como e vai fazer o quê? Pegou alguns pedaços, você vai fazer o quê? Vai molhar ele, vai quebrar alguns pedaços, você vai molhar ele todo e vai colocar, tipo aqui, ó, eu coloquei, já fiz aqui, coloquei um pouquinho aqui, você molhou, deixou lá algumas horas, depois que você deixou algumas horas, você vai fazer o quê? Você vai começar a apertar. Quando você começar a apertar, ele vai sujar um pouco sua mão, vai agarrar. Quando ele começar a desgrudar um pouco da sua mão, não sujar tanto, esse barro tá bom. Mas antes de eu falando desse barro, quero falar também do tijolo. Eu reciclo o tijolo, reaproveito o tijolo. Aqui em Campos de Goytacazes tem mais de 100 cerâmicas produzindo tijolo e telha. Então eu vou nessas cerâmicas, geralmente está o tijolo quebrado, porque caiu, porque choveu, e a gente utiliza esse tijolo. Então eu reaproveito esse tijolo. Tá aqui, ó, já foi passado na máquina, tudo. Eu faço o quê? Eu vou quebrar o tijolo, tá aqui, ó, quebrar os pedacinhos todos, ó. Vou estar quebrando todo o tijolo. Eu estou fazendo nessa bandejazinha aqui só para essa nossa aula, mas na verdade eu tenho um maceiro grande. Eu coloco lá 50 pedaços de tijolo. Tá aqui, ó, lembrando uma coisa, o tijolo que eu reaproveito é o que? O tijolo cru. O tijolo queimado não tem como fazer isso, tá? É exatamente isso aqui, ó. Quebrou o tijolo cru, aí vou fazer o que? Vou molhar. Tá? Daniel, como é que eu vou molhar? É a mesma coisa de você molhar uma plantinha. Você tem lá uma planta, você não pode estar molhando muito. É a mesma coisa, tá aqui, ó. Vou molhar pouquinha coisa aqui, ó. Você vai molhando, ele vai chupando toda a água, tá? Fez isso aqui, molha ele todo, deixa um pouquinho de água ele dentro do potinho, de um saquinho, da bandeja. Quando você fizer tudo isso, tá aqui, ó. Já um que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Vou colocar o saquinho aqui do lado. Tá aqui já, ó. Ó como ele fica. Tá vendo? Ele vai ficar exatamente assim, ó. Dessa maneira que ele vai ficar. Aí você faz o quê, ó? Isso aqui, ó. Tá apertando ele. Aí o que é que acontece? Se você pegou ele no sítio, ele vai vir com uns pedacinhos, né, de sujeira, de pedacinho de madeira, de raiz, né, pedra. Aí você vai tirando. Aí a gente fala isso o quê? Catar o barro. É exatamente isso aqui, ó. Tô catando o barro. Tem uns pedacinhos de pedra aqui, ó. Você vai tirando. E depois que você tirou todo o pedacinho de pedra, sujeira, limpou o barro, né? Aí você vai fazer o quê? Bater o barro. Tem que bater o barro, ó. Eu, na verdade, eu bato geralmente o barro aqui assim, ó. Eu faço isso aqui, ó. Tá? Ó. Vou pegar mais um pedacinho aqui. Tô batendo o barro, ó. Como é que eu faço para te explicar melhor para você bater o barro e por que bater o barro?
lembra que eu já falei da bolha de ar que tem e a gente precisa estar utilizando o cortador de barro, tá? Por quê? Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês que é uma coisa que a gente fica muito preocupado exatamente é o quê? É exatamente fazer isso aqui, ó. Deixa eu só apoiar aqui uma madeirinha rapidamente aqui. Viu que a gente sempre tem que ter uma basezinha? Tá aqui. Não é nenhuma peça ainda. Isso aqui eu estou explicando como bater o barro, como preparar o barro. Tá aqui, ó. Cortei o barro. E tá aqui, ó. Esses buraquinhos aqui, ó, são a bolha de ar. O que é que acontece? Por isso que a gente tem que preparar bem o barro, tem que pisar bem o barro, tem que bater bem o barro para quê? Para não deixar essas bolinhas de ar, porque senão essas bolinhas de ar estouram. Mesmo que a nossa peça está na espessura de um dedo, se ficar uma bolinha de ar aqui, o que é que acontece? Ela vai estourar. E quando ela estoura mesmo. Pá! É isso que acontece. Então a gente tem que bater bem o barro. Tá aqui, ó. Bater ele. E esse bater existe qual maneira que existe? Geralmente eu gosto de bater o barro assim. Como é que eu posso explicar melhor? Quando você bate o barro, você faz aqui, ó. Puxa um para mim e outro para você. Aí você bate. Ó. Vai fazendo isso. Por que faz assim? Porque quando você puxa, não é torcer não. Tem gente que faz assim, torce ele, aí não consegue identificar nada. É exatamente isso aqui, ó. Por quê? Aqui fica a marcação das bolhas de ar. Aí você sabe que o barro não tá bom. Então tem que ser assim, ó. Ah, Daniel, minha mão não consigo estar batendo barro assim não. Como é que eu faço? Tem outra maneira? Tem. Você vai fazer o quê? Só afastar só aqui, só um pouquinho. Aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai bater aqui assim, ó. Não precisa, não é um porradão não. Só soltar ele aqui, ó. Você vai batendo ele aqui, ó. Quando você vai batendo o barro aqui, aí você faz a mesma coisa para identificar se tem ou não tem. É exatamente esse corte aqui, ó. Aí você segura o cortador e puxa para você. Fez isso aqui, você tira. Tá com bolha? Bate de novo. Não tá? Bate junto uma da outra. Ó. Ou aqui, como eu tô falando, tem essas duas opções de você estar batendo barro. Na mão, um para mim, um para você, ou aqui assim, ó. Tem que ser o quadrado certinho? Não, é só bater aqui, ó. Lembrando que para bater o barro bem batido, ele tem que estar limpo. Não adianta o barro estar sujo. Vou bater o barro com barro sujo. Não adianta. Lembra, primeiro tem que catar o barro. Não esqueça disso. Ó. Ó. Daniel, eu posso bater quantos quilos de barro? Você pode bater um monte de barro. Deixa dentro de um saquinho, como está aqui, ó. Já o barro batidinho para eu produzir a peça. Está aqui. Então não precisa estar batendo pedaço por pedaço. Você pode tirar 1 hora para bater o barro, meia hora, bate o barro, depois vai começar a produzir a peça, tá bom? Então agora vamos começar a produzir nosso dural. Vamos lá? Pessoal, nossa mesa já está limpa aqui, essa bancada, né, para a gente começar a produzir. Vou cortar o barro, tá? Aqui, ó, cortando o nosso barro aqui, para a gente começar a produzir. O barro já foi batido, né? Já está todo batido, tá aqui. Daniel, que quantidade eu uso para fazer uma obra de arte, para fazer o rural? Aí você, de acordo com a quantidade de barro que você tem. Ah, Deus, quanto mais barro você utilizar, na verdade, maior ele vai ficar, tá? Aqui praticamente tem 2 kg de barro, tá? Ó, essa quantidade toda aqui, ó, tá? Ó, pra você ver aqui, ó. Praticamente, acredito, tem mais de 2 kg de barro aqui, ó. Então, já tá batido. Aí vou fazer o que agora? Vou abrir um pouco a massa aqui, ó. Esse abrir a massa aqui, o que é que acontece? É como um balanço de rede, tá? Tá aqui, ó. Tem que ir e voltar. No caso aqui, ó, o barro quando você faz, vamos dizer, como se fosse uma cobrinha, um rolinho que você tem que fazer, o barro tem que vir nessa ponta a essa. Não pode só ficar assim. Se você ficar só assim, o que é que acontece? A cobrinha fica quadrada, então não pode estar fazendo isso. Então ela tem que ir e voltar, ó. Ó, vai e volta, ó. Ó. Tá aqui, ó. Essa é a base que eu vou utilizar aqui, ó. Tá aqui, ó. É melhor sobrar barro do que faltar, porque tudo que você emenda o barro pode acontecer de rachar, pode acontecer de soltar. Então assim,
quanto menos evitar colar o barro, melhor, tá? Por que eu tô falando isso? Porque eu vou bater aqui, vai sobrar pedaço de barro, então eu vou cortar, tá? Para depois começar a subir as cobrinhas. Então tá aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Praticamente aqui no meio, vou fazer quase um formato aqui, ó, de um S aqui, ó. Por quê? Não vamos fazer aquele rural reto, aquela coisa retinha, não. Quanto mais você faz uma peça com movimento, melhor fica. A peça se torna, às vezes, uma obra de arte. Você faz aquela coisa certinha, fica aquela peça simples. A peça simples fica bonita também. Depois eu vou mostrar para você um rural todo simples. Mas o nosso objetivo é cada vez mais enriquecer o nosso rural e você desenvolver um trabalho bacana. Tá aqui, nossa base já está aqui, né? Nossa massa. Agora você vai fazer o quê? Você vai bater, ó. Tá vendo, ó? Dá uma batidinha aqui, ó. Como é essa batidinha que eu tô fazendo aqui, ó? De dentro para fora, ó. Tá aqui, ó. Sempre no meio. Do meio para fora, de dentro para fora. Por que isso, Dan? Você tá falando isso? Porque mesmo que a gente já tenha batido o barro, várias e várias vezes a gente bateu o barro, o que é que acontece? Pode acontecer de ficar uma bolha de ar. Então, quando você vai batendo de dentro para fora, às vezes estoura uma bolinha de ar aqui. Então, por isso que eu estou fazendo aqui, ó. Ah, tá vendo? Tá aqui, ó. Batendo devagarzinho aqui, ó. Ah, Daniel, pode fazer de outra forma? Pode. Como? Tá aqui, ó. Tem outra ferramenta aqui, como eu falei para vocês, que no ateliê tem outros tipos de ferramenta, né? Tá aqui. Que ferramenta é essa? Na verdade, é uma ferramenta que eu estou utilizando como ferramenta, mas na verdade é um rolo, né, de abrir massa de macarrão, né? De cozinha. Isso aqui é de cozinha. Então tá aqui. Como é que a gente vai fazer? Vai tá, ó, fazendo isso aqui, ó. Tá? Ó. Pra lá, pra cá, ó. Ah, Daniel, eu não tenho um rolo de macarrão em casa, não. Mas você pode ter um cabo de vassoura, você pode ter um pedaço de cano. Tá aqui, ó, cano. Ah, tem que ser esse cano grosso? Não, pode ser um cano mais fino. Que seja redondo, você pode estar utilizando. Tá aqui, ó. Só abrir um espaçozinho aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. 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 Tá vendo, ó? Ó. E a massa vai abrindo. Ah, você pode pegar a massa aqui, ó, também pode fazer isso aqui, ó. Virar a massa aqui, ó. Tá aqui, ó. Certo? Lembra que eu falei que ia passar? Tá vendo? Então é melhor sobrar do que faltar. Tá aqui? Aí como é que a gente pode estar utilizando uma ferramenta bacana? Para quê? Para a gente deixar o barro na mesma espessura, tá? E um dos objetivos também, nessa peça aqui, ensinar para vocês o quê? Esse tipo de peça que você está vendo eu fazendo aqui, o rural, você pode, da mesma maneira, você pode estar fazendo um vaso. O formato é o mesmo, do jeito que eu vou estar ensinando aqui. E essa madeirinha para quê, Daniel? Você vai colocar do lado, de um lado e de outro. Tá aqui, ó. Vou até tirar já um pedaço aqui, que tá sobrando aqui, ó. Olha o nosso furador, que não serve só para furar, tá vendo? Também serve aqui, ó, para dar um corte aqui, ó, no nosso barro aqui, ó. Ó. Então você vê, ó, o nosso furador, que na verdade é um raio de bicicleta, né, aquilo que fica na bicicleta, tanto serve para furar a peça, também como serve para cortar o barro, de forma diferente, né? Então tá aqui, ó, nossas madeirinhas, duas madeirinhas na mesma espessura. Isso serve para você fazer placas. Tá aqui, ó. Então tá aqui, eu posso usar o cano para quê, ó? Quando eu passar o cano, aqui, ó, vai ficar na mesma espessura. E Daniel, ficar na mesma espessura é bom? Muito bom. A peça de barro, quanto mais ela ficar na mesma espessura, melhor é. Por quê? Porque o barro, na medida que você vai fazendo sua peça, né, sua obra de arte, o que é que acontece? Você fez a peça, o que é que acontece? Ela vai secar. Como é que ela seca? Na medida que ela vai secando, ela vai retrair. Então, se tiver um lado grosso e um lado fino, o que é que acontece? Pode dar uma rachadura. Então, a peça sempre tem que estar, qualquer tipo de peça, na mesma espessura, certo? Então, ó,
Continuando aqui, abrir a placa, aqui ó, para que ela fique sempre na mesma espessura. Ficou na mesma espessura, o que é que acontece? O que é que a gente tem que fazer? Podemos usar o nosso, não vamos utilizar mais a nossa madeirinha. Podemos fazer o que? Agora desenhar mais ou menos como é que a gente vai fazer o nosso rural, né? Ficar melhor, na verdade a gente vai fazer o que? O formato de um S. Tá aqui, ó. Mais ou menos. Ah, Daniel, mas eu não tenho muita noção não. Eu também para desenho, não, eu sei modelar, tá? Então mais ou menos um S aqui, ó. E aqui do lado a gente vai puxar mais ou menos um pouco de um lado, aqui, ó. E da mesma forma do outro lado aqui, ó. Né? Aqui seria a cauda dele, né? E aqui seria a cabeça. Tá ok? Então vamos lá, aqui, ó. Cortar aqui assim, ó. Tirar essa parte. Tá? Tirar essa outra parte aqui. Então, ó, vai ficar mais ou menos nesse formato, tá? Ah, Daniel, mas o jacaré é magrinho. Eu sei que o jacaré é magrinho, mas nessa oficina, o que é que acontece? Lembra que eu falei para vocês a gente fazer um jacaré estilizado? É um jacaré decorativo e utilitário. Para não ficar aquela peça só decorativa, então vamos fazer uma peça decorativa e utilitária na nossa oficina. Então agora vem outra parte importante que a gente precisa fazendo o quê? Tá fazendo uns rolinhos ou cobrinha, como alguns lugares falam, tá bom? Vou bater mais um pedaço de barro e fazer as cobrinhas para a gente estar utilizando no nosso rural. Por que eu estou ensinando vocês a trabalhar com cobrinha? Para vocês aprenderem muito bem colar o barro. E essa técnica que eu estou usando com vocês de cobrinha ou de rolinho vai fazer você produzir qualquer outro tipo de peça com essa mesma técnica, tá bom? Porque para trabalhar com barro existem várias técnicas, tá? Mas a gente vai ficar nessa daqui com cobrinha ou rolinho, como vocês preferirem, tá bom? Então vamos lá fazer mais uma cobrinha para fazer o quê? Para colocar em volta dele, tá? Aqui é a base dele. Então a gente vai colocar a cobrinha nele todo. Para quê? Para ele estar subindo as paredes. Então vai começar a subir. E quando começar a subir essas paredes, na verdade, vai se formar um vaso, né? Pode se formar o quê? Uma escultura, tipo eu fiz o São Francisco de Assis. Foi exatamente assim, só que não tem o fundo. Mas eu subi cobrinha por cobrinha e depois fui modelando. Para fazer o nosso rural da Lapa, vamos utilizar 2 cobrinhas. Poderia até ser uma. Mas eu vou ensinar com 2 para quê? Para que você possa aprender mais, tá bom? Vamos lá? Ó, e a cobrinha, como eu falei, ela vai e volta. Ó. O importante também quando você está fazendo a cobrinha é o quê? Nessa ponta, nas 2 pontas, você primeiro fazer um bico. Ó. Por que você vai fazer esse bico? Se você não fizer esse bico, na verdade, ele vai começar a fazer um oco. Aí esse oco pode dar bolinha de ar. Então é bom já que você deixe ele já com esse biquinho aqui, tá bom? Aqui, ó. Fiz uma parte. Agora vou fazer ela aqui, assim, vou dividir. E a cobrinha, é bom fazer a cobrinha e que ela fique na mesma espessura, tá? Não pode ficar um lado fino e um lado grosso, não. O importante é que ele fique sempre na mesma espessura.
Ó, tô fazendo as cobrinhas, como eu sempre falo, eu sempre faço a mais, né? Porque é melhor sobrar do que faltar, tá? Então tá aqui, ó. E o bom sempre na mesma espessura, sempre lembra, não pode ficar ó, praticamente, ó, toda a mesma espessura, tá? Agora vamos colocar nossas cobrinhas. Então tá aqui, a cobrinha tá pronta, como é que a gente vai colocar? Daniel, precisa molhar, precisa riscar? É bom, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Molhou aqui, lembra da nossa buchinha que tem aqui, molhou toda a lateral aqui, ó. Molhou. Para que esse molhar aqui? O molhar o barro é para você amolecer essa parte do barro. Você vai molhar e vai riscar. Toda vez que você molhar, tem que riscar. Não pode esquecer. Como é que é esse riscar? Esse riscar, na verdade, é exatamente com o garfo que você vai fazer. É exatamente isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tem que riscar mesmo. Não pode ficar nada liso, não. Por quê? Um barro vai aderir muito bem ao outro. Agora, se você não riscar, o que acontece? Aí é outro tipo de trabalho que você tem que fazer, é outro tipo de barro, mas o ideal é exatamente assim. Eu trabalho praticamente há 31 anos só o fazendo desse jeito, não faço de outra forma. É exatamente assim, molho e risco, ó. Então, ó. Você molhou, riscou, agora pode colocar a cobrinha ou o rolinho, tá aqui, ó. Aí você vai fazer como? Um lado alto e um lado baixo. Por que isso? Porque se você pegar e colocar a cobrinha toda de uma vez, pode acontecer de algum desse lugar ficar com bolha de ar. Então é importante que um lugar fique alto e outro baixo, ó. E você vai fazendo isso aqui, ó. Ó. Vendo? Quando você vai fazendo, vai apertando ele aqui, você vai apertando como? Você vai apertando a lateral da cobrinha, bem, para que ele grude muito bem. Então tá aqui, ó. Ó. Deu a volta aqui, ó. Faltou um pedacinho aqui, ó, né? E aí, Daniel, dá ruim? Não. Por isso que eu estou fazendo exatamente essa oficina, ensinando dessa forma para você aprender a colar bem o barro. Porque um dos segredos do barro, no meu ponto de vista, porque eu já ensinei várias vezes dessa forma e conheço muita gente que trabalha assim, é exatamente o quê? É colar bem o barro. Você pode colar 30 pedacinhos de barro. Se você aprender a unir um barro, um pedaço no outro, tá perfeito. É você aprender como colocar o barro, unir bem um barro no outro e a altura. Daniel, posso subir uma peça de uma vez, qual é a altura dela? Você tem que subir dependendo da peça, vamos dizer assim, ó, o São Francisco de Assis que eu fiz aqui. Eu levantei ele 20 centímetros. 20 centímetros, esperei um pouco, depois levantei mais 15 a 20 centímetros. Esse esperar um pouco é o quê? 1 hora, 2 horas depois. Para quê? Para o barro dar uma resistência para você dar continuidade. Então, por isso que eu estou ensinando aqui o nosso Rural da Lapa, para você aprender bem colar o barro. Esse é um dos meus objetivos, além de fazer o Rural da Lapa. É te ensinar vocês muito bem a colar o barro. Tá aqui, ó. Então, vou cortar outro pedacinho aqui. Ó, até marcar aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. A colagem tem que ser perfeita. Ó. E agora, como é que a gente faz essa parte? Tá aqui, ó. Vou fazer nessa parte aqui. Onde está a marcação, não pode aparecer marcação de cobrinha nenhuma. Então tá aqui a minha mão do lado, apoiando aqui. E o outro aqui, ó, fazendo isso aqui, ó. Ó. Como se fosse uma peça só. Quando você virar o lado. Tá. Então, tá aqui, ó.
Fez pelo lado de dentro, de um lado, vou fazer pelo outro lado de dentro também. Tá aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, pelo lado de dentro de novo aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Essa marcação da cobrinha tem que sair. Tá vendo? Ó. E tem que colar bem o barro. Fez pelo lado de dentro, a mesma coisa você vai fazer pelo lado de fora. Então, ter essa colagem aqui, ó. Ah, Daniel, eu vi gente fazendo de outra forma. Pode ser. Tem gente que faz de outra forma, agora é outro barro. Então, assim, essa aqui é uma das formas que você vai estar aprendendo, mas existem várias, como eu estou falando. Fez de um lado, vou fazer de outro, ó. E agora, a outra parte. Daniel, como é que faz a outra parte? Tá aqui, não é em cima. Porque se colar em cima, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que molhar, vai ter que riscar. Para a gente não ter esse trabalho todo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar do lado. Aqui, ó. Você coloca do lado e você aperta. Esse do lado não é muito embaixo não, tá? Ó, tá vendo que aqui eu comecei um pouquinho em cima. Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. Não é uma do lado da outra, é um pouquinho abaixo, tá? Porque quando você faz isso que você aperta, um barro vai entrar no outro. Não tem como descolar, tá? Então tá aqui, ó. Vou fazendo aqui, ó. Não tá em cima não, tá? Ah, Daniel, mas eu gostaria de fazer em cima. Ótimo, pode fazer em cima, mas aí você vai fazer o quê? Você vai ter que molhar, você vai ter que riscar as duas partes para acontecer isso. E o barro, na verdade, não fica muito bem colado. Essa é a realidade, porque aqui realmente um cola bem, muito bem, não tem como. Ó. E isso que a gente está fazendo aqui, geralmente eu falo que é o quê? Que é um bojo, a gente está armando um bojo. Primeiro é o bojo, né? Vamos levantar as paredes de uma casa, é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Para depois a gente começar o acabamento, tá? A pintura, que aí já fica a critério de cada um, né? Então, mais um pedacinho aqui. Tá aqui, ó. Da mesma forma aqui, ó. Um pouquinho para trás aqui, ó. E vai apertando do lado. Daniel, isso vai dar certo? Se você olhar o São Francisco desse que foi todo feito assim, esse falcão foi feito assim, outras peças mais que tá aqui no ateliê foi todas feitas assim. Ó. E qualquer dúvida, você vai aí no canal e eu falo para vocês como é, tira a dúvida de vocês, vai no Instagram que eu respondo. Fez aqui a mesma coisa, o que é que acontece, Daniel? Como colar? Colou aqui, como é que eu faço? É exatamente o dedo aqui, ó. Esse dedo aqui para quê? Para a peça continuar na mesma espessura. E vem passando aqui, ó. Dando continuidade, colando aqui, ó. Uma cobrinha na outra. E tá colando essa cobrinha para depois o quê? Para depois a gente começar a modelar. Aí depois a gente vai começar a dar forma. Então... Olha, para ser bem sincero para vocês, eu gosto muito de trabalhar com cobrinha assim. E aconselho vocês mesmo a fazer assim porque você aprende a dominar o barro. Porque se você, depois que você conseguir dominar o barro, dar essa forma, conseguir levar ele para um lado, conseguir manipular ele para um lado, para o outro, e ele continuar na mesma espessura, gente, acabou-se, tempo ruim. É só produzir. Ó, tô soldando todas as cobrinhas, colando todas muito bem. Então agora, o processo é todo esse mesmo. Agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai começar a dar uma forma nele.
começar a manipular ele para formar a cabeça e um pouco a cauda, porque aqui ele vai ficar aberto aqui, tá? Vocês vão ver que vai ficar uma peça maravilhosa. Então aqui como é que a gente vai fazer aqui, ó? Deita um pouco um lado e a outra vem por cima. Para fazer o quê? Para colar muito bem o barro. Então tá aqui, ó. Vamos ver se dá aqui, ó. Pega bem aqui, eu fechei um pouco um lado e o outro lado por cima. E ó. E vai trazendo o barro. Sempre onde você está colocando a mão no barro, de um lado tem que estar a sua mão, do outro tem que estar a outra. Sempre, tá? Para você conseguir... Ó, eu estou apertando aqui, aqui eu estou trazendo o barro, estou conduzindo o barro para o lado de cá. Ó. Aqui eu estou o quê? Conduzindo o barro. E é sempre importante o quê? Onde sua mão tá, a outra tá, porque a nossa peça aqui tá oca, tá? Então aqui, ó. Ó. Fiz isso aqui, ó. Ah, faltou um pedacinho de massa aqui. Mas por que faltou aqui? Porque aqui não dá para trazer mais barro aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um pedacinho de barro aqui, como se uma cobrinha pequenininha, e vou fazer o quê, ó? Vou fazer a mesma coisa de colar a cobrinha. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ah, Adriano, você colocou a outra por dentro. Tanto faz você colocar a cobrinha por dentro ou por fora. Na verdade, até vou dar uma dica para vocês boa agora. O que é que acontece? Dependendo da peça que você vai fazer, se for fazer uma peça aberta, é bom o quê? Faz a cobrinha pelo lado de fora. Se você for fazer uma peça que você quer ela fechada, é mais fácil você fazer o quê? Fazendo a cobrinha por dentro. Você vai colocando os rolinhos todo por dentro, porque facilita. Na verdade, conduzir o barro é mais fácil você abrir a peça do que fechar, tá? Então vou colocar aqui por fora aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Vou apertando aqui, ó. Isso aqui, ó. Tô colando pelo lado de dentro. Aí aqui já vou fazer o quê? Aqui eu já vou, sei que a peça, lembra que a peça tá oca, então a gente não pode apertar de vez. É sempre, ó, lentamente aqui, ó. Para o quê? Para ela ter um movimento, ó. Vendo? Tô puxando um pouquinho a coisa e vou colocar um pouquinho a coisa pro lado, ó. Como essa base tá bem firme, eu posso estar, ó, apertando bem ela aqui, ó. Lembrando que essa aqui é a parte da cauda dela, né? Ó. E é só modelando, ó. Então aqui é mais ou menos isso aqui mesmo, depois a gente vai passar a bucha, um paninho molhado nela aqui todo. Agora vamos para a parte da cabeça. Tá aqui, ó. Viu como é importante a nossa madeirinha? Sempre tem que ter uma madeirinha para a gente uma basezinha para a gente modelando ela, formando para um lado, girando para um lado, para o outro, tá? Aí tá aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz aqui na cauda, agora de formato diferente aqui, tá? Ó. Ó, para um lado e para o outro. Ó. Quando o barro fica, às vezes, em cima da bancada, o que é que acontece? Ele vai secando. Então, se o barro secou, o que é que você faz? Molha 3 dedinhos e aperta ele aqui, ó. Ele volta a ficar molinho, tá? Ou então o barro tem que estar sempre dentro de um saquinho aqui, ó. Tá? Ó, não pode deixar o barro descoberto. Então tá aqui.
Aqui eu estou colocando em cima, tá pegando as duas partes aqui. Tá? Não estou colocando só de um lado, estou colocando já apertando, vai ficar em cima das duas aqui, ó. Colocar mais um pedacinho. Daniel, modelar o barro, dar forma no barro, é fácil? Não é fácil. Quando a gente não sabe nada é fácil, nada. Mas quando a gente vai aprendendo, vai se tornando fácil. O que faz se tornar fácil é o quê? É a prática. O primeiro vai ficar mais ou menos, o terceiro, e por aí vai. Aí você começa a praticar, você começa a pegar jeito. Quando você pega jeito, tudo fica fácil. Hoje, modestamente, trabalhar com barro, né, manipular o barro, para mim é fácil. Por quê? É 31 anos só fazendo isso. Então, assim, não tem como ter uma certa dificuldade para algumas coisas. Agora, vamos imaginar que eu fosse fazer outra coisa que eu nunca fiz. Muito difícil. Mas a gente tem que insistir, não pode desistir. Tá? Então, aqui, ó, vou fazer o que aqui, ó? Lentamente aqui, ó, vou apertando ele aqui. Eu gosto tanto de mexer com barro que às vezes eu esqueço até de usar as ferramentas, né? Não sei se você percebeu isso, mas ó, essa ferramenta aqui às vezes facilita, né? Tanto essa aqui ou essa, que é a mesma coisa, só que às vezes a gente não tiver essa paletinha, pode usar essa que a gente encontra fácil dentro de casa, pode ser um cartão de crédito, como eu já falei, né? Então tá aqui, ó, pouquinho de água, só molhar ela, pouquinha coisa, aí vai fazer isso aqui, ó. Passou de um lado, aqui ó, uma coisa do outro aqui ó. Você vê que ele já vai tomando uma forma, né? Então eu coloquei duas cobrinhas, até falei para vocês que coloquei duas cobrinhas, mas eu acho que vou até colocar mais um aqui, ó, para fazer tipo uma bordazinha nele com efeitozinho bacana. Vou pegar essa aqui mesmo, vou até dar uma espichada nela mais, que vai ser essa aqui mesmo, só vou afinar mais um pouco. Ó. Como ela estava um pouco fina, o que é que acontece? Eu posso até dar uma batidinha nela aqui assim, ó. Essa batida que eu tô dando aqui, na verdade eu já tô espichando ela. E vou colocar ela aqui, ó. Vou cortar um pedacinho aqui, partir ela aqui e vou colocar ela aqui, ó. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, que eu vou dar uma continuidade agora, é exatamente o que eu fiz nas outras, tá? Colar, colei, agora eu vou, ó, colar mais ainda aqui, ó. Ah, Daniel, como é que vai ficar aqui? Pode ficar redondo, pode ficar quadrado, oval. Aqui é aquela peça que eu estou falando, é uma peça estilizada, né? Você decide como ela vai ficar aqui. Ela vai ter forma do jacaré, do rural, né? Mas aqui a gente vai brincar em cima dela.
Colei pelo lado de fora, estou colando pelo lado de dentro. Então estou colando tudo, vendo todos os detalhezinhos, vou cortar aqui um pedacinho. Ó, posso utilizar também pouca coisa aqui, ó, já de outra forma, o outro tipo de cortador, tá vendo? Aqui, ó, vou cortar aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês já ela pronta, né? Uma já seca. Vou mostrar para vocês uma de um aluno também que tem aqui. Então agora eu vou passar o quê? Vou passar uma bucha nela, nossa bucha. Vou passar uma paleta nela toda, para depois a gente começar já a ensinar para vocês como colocar a pata dela, tá? Passando um pouquinho a bucha nele. E às vezes eu falo nela, nela é a peça, tá? Que ele é um jacaré, então é ele, né? Então tá aqui, ó, passando a bucha. Daniel, você passa essa bucha para quê? Quando a gente passa essa bucha, na verdade, molhar um pouco, né? Pra gente depois estar passando a paleta aqui, ó. Quando eu passo essa paleta, eu não passo só a paleta, eu já faço isso aqui nela aqui, ó. Eu já dou essa curvinha aqui, porque ela tá aqui, tá um pouco oval aqui, ó. Então eu já vou fazendo isso aqui, ó. Já vai ficando mais ou menos no formato aqui, ó. Aqui já é o quê? Aqui já é o mini acabamento, tá? Porque existe vários tipos de acabamento. Tem acabamento com o dedo, tem acabamento com a bucha, tem acabamento com aquela ferramenta que eu mostrei para vocês. Fiz um pouco de um lado, fazer do outro. Por que a gente já vai dando um acabamento? Porque quando a gente colocar já a pata dele, o que acontece? Já tem lugar que já está com acabamento, então já facilita quando você for dar acabamento nele todo. Agora é só isso aqui, só alisar. Vai alisando, o formato dele é esse mesmo, para depois colocar a pata dele. O alisar é super importante para deixar a peça toda certinha. Eu até troquei de ferramenta que essa tá arranhando um pouco, né? Então peguei essa daqui, ó, tá? Ó, pessoal, aqui é só tá alisando de um lado, de outro, deixei ele todo certinho, tá? Eu vou até acelerar um pouquinho o vídeo aí e depois a gente volta. Viu que o alisado já deu uma melhorada na peça, né? Então a gente alisou aqui e a borda, como é que a gente vai fazer?
pode estar usando a bucha, né? Podemos estar usando a bucha ou, na verdade, um paninho, né? Na verdade, lá no Nordeste a gente chama isso aqui de mulambo. Então é um mulambozinho que a gente usa. É um paninho, um pedacinho de pano, para quê? Pra gente estar fazendo a borda ficar toda lisinha, certinha. Então como é que a gente faz? Molha um pouquinho o pano, né? Pouca coisa, não deixa muito excesso de água e você vai fazer isso aqui, ó. Você pega ele, quando você pega ele, ele vai passar aqui. Isso aqui vai passar aqui, ó, só que com pano. Tá aqui, ó, 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 tá vendo? Ó. Aí vai fazendo ficar aqui, ó, redondinho e certinho aqui, ó. Daniel, pode ser só para um lado? Não, você está dominando o barro. Na verdade, você conduz o barro, né? O barro tem hora que a gente não consegue fazer nada, não adianta insistir com ele, ele tem vida própria. Então ele que manda, né? Você vai passando um pano de um lado, de outro, e quando você vai passando o paninho, o que é que acontece? Você vai sentindo que tem uma borda grossa, uma fina, e você vai fazer o quê? Você aperta para deixar ele todo na mesma espessura, você só aperta o lado grosso. E tentar fazer o quê? Segurar esses dois dedos aqui, ó, do mesmo jeito, com a mesma força sempre. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer essa volta toda, mas levantando essa borda um pouquinho para cima, tá? Quando eu vou conduzir essa borda um pouquinho para cima é para quê? Porque a gente vai fazer um detalhe super importante nele. Então a gente tem que estar conduzindo essa borda um pouquinho para cima, tá? Então, ó, molha sempre, tá aqui, ó. E vou fazendo força delicadamente de dentro para fora, e ó. Você vê que ele subiu um pouco, né? Ó. Vou rodar minha basezinha aqui, ó, e continuar a mesma coisa. Ó. Vai conduzindo ele um pouquinho para cima. Ficou assim, tá ótimo. Agora vamos usar a bucha, ó, para dar um acabamento aqui em volta dele. Terminando esse acabamento aqui em volta, então, ó, agora vamos fazer algumas pontuação no jacaré aqui, nessa borda dele, na cauda, por quê? No couro do jacaré existem vários detalhes. Então, como a gente não vai fazer todos os detalhes do jacaré, né, vai fazer só pontuar alguns lugares, né, porque, como eu falei para vocês, é um jacaré estilizado, uma peça decorativa e utilitária, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Molhar um pouco o dedo, só a pontinha do dedo, e vamos fazer isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, começar por aqui, ó. Dar uma apertadinha nele aqui, ó. Lentamente, porque a peça tá oca, né? Ó. Tá aqui, ó. Ó, ó. Esse molhar o dedo, né? Sempre temos que estar molhando o dedo. Esse molhar o dedo é para quê? Para deslizar melhor no barro, tá? Só por isso, se não fica agarrando. Agora a gente vai fazer o quê? Agora vamos começar a fazer as patas dele, tá?
bater mais um pedacinho de barro, fazer uma cobrinha, dividir para a gente colocar as patas nele e depois vir fazer a parte da cabeça dele. Pegar um pedacinho de barro, produzir as patas do jacaré, né? Sempre é bom dar uma batidinha. Aqui, ó. Lá na cobrinha de novo, né? Ficou mais ou menos a mesma espessura. Vou marcar aqui, ó, 4 dedinhos aqui. Então, ó, agora que a gente já produziu o nosso rolinho, que é a pata, né, vamos ver como é que a gente vai colar aqui. Vou ensinar para vocês e vou ensinar de duas formas, tá? Vou só tirar esse tijolo daqui para vocês visualizarem melhor. Então tá aqui, ó. Né, qual a maneira que tem mais fácil, tá? É aquilo que eu já falei. Praticar vai levar a ser fácil. Quanto mais você praticar, mais fácil fica, tá? Então vou ensinar a primeira forma aqui. Como é que é? Tá aqui, ó. Você vai dividir praticamente aqui, ó. Dividiu aqui, aí vai fazer o quê? Um dedo molhado, molhou um dedo, tá? Você vai colocar aqui, ó. E vai apertando ele para dentro, né? Você vai empurrando o dedinho para dentro. E a mesma maneira que você vai apertando para dentro, você vai apertando ele um pouquinho, para ele abrir um pouquinho, ó. Tá? Aí ele vai abrindo, até chegar à metade dele, ó. Vou abrir mais um pouquinho aqui, ó. Você abriu, agora vai fazer o quê? Essa parte aqui tá oca e essa tá maciça. Então você vai puxando lentamente aqui, ó. Para formar o quê? Para formar a pata dele. Ó. Fez aqui, vai apertar um pouquinho aqui, ó. Pode pegar também mais um pedacinho de barro para colocar aqui. O que é importante, eu acho bom, fazer o quê? Não fazer ele muito fininho. Se você fazer as unhas dele muito fininho, quebra muito fácil. A não ser que você vai produzir ele e vai colar ele numa madeira, numa base, aí é tranquilo. Mas é bom fazer um, para deixar ele um pouquinho aqui mais grosso. Eu vou deixar essa unha um pouquinho mais grossa para não quebrar fácil. Então, ó. Que aqui só é o formato depois que eu vou fazer a unha dele aqui, ó. Então, eu vou colar mais ou menos ele aqui assim, ó. Tá? Aí, como é que eu vou fazer essa colagem aqui, ó? Tá aqui. Eu vou molhar e riscar aqui. Para quê? Para amolecer o barro, né? Então, 2 dedinhos aqui, ó. Posso estar fazendo isso aqui, ó. Molhar. Sempre molhar bem. E sempre lembrar o quê? Primeiro você molha, depois você risca. Nunca ao contrário. Porque o barro, ele molhado assim, não cola. Dependendo do barro, ele não cola. Aparentemente, ele cola, mas depois ele vai descolar. Então, é importante que você faça isso aqui, ó. Tá aqui, aí você vai colar aqui, ó. Dessa maneira aqui, eu vou pegar a minha posição da minha mão aqui, ó. Vamos imaginar que é aqui. Eu vou apertar ele aqui bem, mas vou apertar aqui embaixo aqui e depois em cima. Então tem que apertar muito bem mesmo, tá? Então tá aqui, ó. Apertei embaixo, ó. E vou apertar aqui em cima aqui, ó. Depois que eu apertei ele aqui, eu posso estar dando um movimento aqui, ó, tá? Para depois alisar.
Já fiz um aqui, fazer a mesma coisa no outro. Dividir aqui, molhar o dedo e ó. Agora o que é que acontece nessa peça aqui que eu estou colando para vocês, ensinando a patinha aqui. Essas duas eu vou fazer de um jeito e as outras eu vou fazer de outro jeito. Então assim, outra técnica para vocês aprender mais ainda, tá? Essa primeira técnica aqui que eu estou mostrando aqui, como é que eu estou fazendo essa aqui? É da mesma forma que eu faço o braço, da mesma forma que eu faço o pé de um falcão, né? Sempre é dessa forma aqui, ó. Se você olhar aqui, ó, você vê que é praticamente da mesma forma, tá? Já a peça oca, mas ela toda oca, tá? Então tá aqui, vou molhar e riscar. Daniel, já aconteceu de esquecer? Já aconteceu de esquecer. Aí o que é que acontece? Sai uma peça com um pedaço, 2 pedaços. Então assim, sempre é importante estar riscando, aliás, molhando e riscando, não pode esquecer. Na verdade, produzir uma peça com barro, trabalhar com barro, né? A gente fala trabalhar, mas na verdade você não só trabalha com barro, né? Você na verdade ali, não só o barro, mas eu acho que toda obra de arte que é produzida, né? Na verdade, tem mais pensamento no sentimento de que às vezes no valor, né? No dinheiro, na verdade. Então, assim, você não pode esquecer nenhum detalhe, é só amor puro. Então, ó, da mesma forma aqui, ó. Depois que você colou bem aqui, aí você pode conduzir o movimento da perna que você quiser. Agora, não é puxar, não, é conduzir, não é empurrar, não. Você tem que levar o pedaço de barro até onde você quer, para dar a forma certa. E também para não rachar nenhum pedacinho da peça. Já colei bem, depois eu dou mais um acabamento. E esse aqui, como é que a gente vai fazer? O certo é fazer sempre desse jeito que eu fiz aqui. Mas mais uma maneira para você estar aprendendo, né, quando você for produzir sua obra de arte, é a mesma coisa. Ó, você só vai fazer tipo um L aqui, ó. Não vai ocar. Mas Daniel, peça maciça dá certo? Dependendo do tamanho da peça, dá certo. Só que o que acontece? Eu vou mostrar o segredinho para vocês aqui. Tá aqui. Coisa. Aqui, ó. Molhar e riscar. Molhar. Viu que eu colei, não ok essa parte aqui, né? Como essa aqui é a mesma coisa, vou acelerar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta.
Agora é só detalhe de estar dando um acabamento, fazendo a patinha dela, as unhas. Dela eu falo a peça, dele que é o jacaré, né? E temos o furador, né? Lembra que o furador que eu falei o quê? Para furar a peça, porque às vezes tem bolha de ar. E quando a gente faz alguma colagem do barro, é bom, importante furar. Lembra que eu ensinei aqui de uma forma e aqui de outra, tá? Aqui tá oco, aqui tá maciço. Daniel, pode fazer peça maciça? Dependendo do tamanho da peça, sim. Só que você tem que bater muito bem o barro. Se por acaso você não bater muito bem o barro, ficou inseguro, o que é que você vai fazer? Vai fazer exatamente o que eu vou fazer aqui, ó. Essa primeira parte eu vou furar aqui, ó. Vou furar aqui, ó. Tem que sair do outro lado, tá? Ó. E esses furos não pode um cruzar com o outro, tá? E vou furar aqui também, aqui para baixo aqui, ó. Quando eu furar aqui, eu vou dar uma rodadinha nele aqui, ó. Tá? Por quê? Essa peça aqui tá maciça, tá? Tô furando aqui, tô dando essa rodadinha aqui para quê? Para ele abrir lá na parte de baixo. Depois que eu fiz isso aqui, ó, eu vou fechar isso aqui. Ah, Daniel, você fez e tá fechando por causa de quê? Porque o lado de dentro está aberto. Então, eu só não posso fechar o lado de dentro. Se por acaso eu colocar a mão aqui e fechar, a peça estoura. Lembra que no começo da nossa aula eu ensinei o que é bolha de ar, como bater o barro para tirar a bolha de ar? Aqui, na verdade, a gente criou umas bolhas de ar, mas a gente está tirando. Porque a gente pode acontecer de um pedaço desse daqui, desse barro maciço, ficar uma bolha de ar. E se ficar uma bolha de ar, estoura. Mesmo aqui, que não está maciço, mas está nessa espessura aqui, de um dedo mais ou menos, pode ter uma bolha de ar. Se tiver uma bolha de ar, pode acontecer da peça estourar, da peça quebrar. Daniel, acontece isso com a sua peça? Às vezes acontece. Por quê? Estou prestando atenção em outras coisas, estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo, e se a gente esquecer um furinho desse aqui, a peça estoura, não tem como. Então, furei aqui e vou furar aqui. Mas, Daniel, aqui não está maciço, aqui a peça está oca, exatamente. Por isso que aqui eu só preciso fazer um furo. Eu furei e quando eu fiz essa furação aqui, saiu aqui do outro lado. Então, aqui eu posso só tampar um furo. Por quê? Quando a peça for ao forno, todas as peças de barro têm que ir ao forno, forno próprio para cerâmica, forno próprio para peça de barro, tá? Não pode ser o forno de casa, tem que ser forno exatamente para queimar peças de barro. É exatamente para não estourar. Então tá aqui, ó. Fechei, só precisa um furo. Quando a peça estiver oca, só precisa um furo, não precisa de mais. Mesma coisa do outro lado aqui. Ah, Daniel, mas se eu quiser dar 2? Ah, pode dar 2, pode dar 3, você que sabe. Aqui, ó. Mas um é o suficiente. Agora, já na peça maciça, né, na parte que está maciça, é bom realmente você dá o máximo possível. Agora sim, de uma forma que um furo não encontre o outro ou não tampe o outro. Então tá aqui, ó. Daniel, sua peça já quebrou no forno? Às vezes acontece. Dá essa rodadinha aqui, ó. E tampar aqui, ó. Ah, não está tampando direito? Pode pegar um pedacinho de barro, ó. Pode passar aqui, ó. Daniel, isso aí fez essa parte, o que é que falta? Aí é acabamento. Acabamento, geralmente eu falo o quê? Às vezes a gente pode passar 1 hora, como pode passar 5 horas dando acabamento. É o capricho, o acabamento é aquela parte do capricho, né? Então tá aqui, aí agora a gente já furou todas as patas, agora vamos fazer aqui um pouco a unha, tá? Temos aqui, ó, nosso talhador, podemos usar o talhador para fazer o quê? Para fazer a marcação, tá? Então vou marcar aqui, ó. Tá? Então é bom deixar ela um pouquinho grossa para não quebrar. Então tá aqui, ó. Só pontuar pouquinho a coisa para ela não quebrar, ó.
mesma ferramenta que dá acabamento, também pode estar utilizando aqui, ó. Depois, só passar uma buchinha molhada. Mesma coisa. Ferramenta para o barro é o quê? Tudo que tem ponta se torna uma ferramenta para o barro. Tem as ferramentas certas, mas se tem uma ponta, é uma ferramenta. Passa a buchinha molhada. E agora vamos para a parte da cabeça. O olho do jacaré não é do lado, é em cima. Então, como a gente está modelando, a gente pode fazer o quê? Ó? Pode fazer aqui, apertar lentamente aqui, ó, partezinha aqui de cima, ó. De um lado, de outro. Se você apertar muito, vai começar a fazer o quê? Vai começar a abrir. Você pode pegar um pedacinho de barro, né? Molha pouquinha coisa. Ó, o molhar que eu falo, não é encher de água não, ó. É só para amolecer ele. Depois que você pegar bastante intimidade com barro, viu que consegue conduzir ele bem, às vezes não precisa você riscar, molhar e riscar. Mas para isso é importante que você já tenha muita intimidade com o barro. Conheça muito bem ele. Senão, não faz assim, tá? Tá aqui, ó. Bolinha aqui, ó. Depois que você colou, né, a bolinha aqui, colou uma, colou a outra. Ó, é sempre importante quando você vai modelando a parte de cima, você está com a mão embaixo, colocando o dedo indicador. Onde você está apertando em cima, você tem que estar com o dedo embaixo também, da mesma forma. Nunca pode estar apertando aqui, senão a peça afunda, tá? E depois que você colou muito bem aqui, ó, tá colado, sei que tá colado aqui, ó. Aí eu vou fazer o quê? Nessa parte agora eu já posso passar um pouquinho de água agora para dar um mini acabamento aqui, ó. Se você for pintar a peça, você vai fazer, tá fazendo o rural e você vai pintar. Tem muita gente que gosta de pintar, né? Tem um aluno meu até que pinta o rural que ele faz aqui em Campos.
Eu não gosto de pintar, eu deixo a minha peça sempre na cor do barro, né? Então, você pode até deixar o olho assim, tá? Se não, você pode fazer o quê? Usar uma ferramenta para estar modelando o olho. Entendeu? E olha a nossa ferramenta que pode ser para estar fazendo o olho. Pode ser a colher. Mas, Daniel, você não falou que a colher é de acabamento? Mas olha essa parte redondinha aqui que vai fazer o olho certinho. Olha um palito de picolé, que dá para fazer o olho certinho também. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Molhar, sempre tem que estar molhando. E vamos fazer isso aqui, ó. Vou apertar de um lado. Eu aperto ele na ponta e deito ele um pouquinho. Faço a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Faço só a pontinha aqui de um lado, de outro. Passo o dedo molhado, suavemente. A mesma coisa do outro lado. Vou girar aqui um pouquinho a madeira, aqui, ó, nossa base. Gente, nunca trabalha sem uma base. A base é super importante. Fez de um lado. Fez de outro. Molhou o dedo um pouquinho a coisa. Ele tá simples? Tá simples. Por quê? Para você aprender primeiro, praticar e chegar cada vez, ficar o trabalho melhor. E vai vir mais coisa no canal, pode ter certeza. Então, ó, agora vamos trabalhar a boca dele, tá? Vou colocar ele em cima dessa basezinha aqui, né? Minha basezinha de água, para facilitar aqui pro... Às vezes, para você trabalhar com barro, tem uma hora que você tem que se abaixar, tem que sentar, tá? Para que você consiga estar fazendo o trabalho legal, tá? Então aqui, ó, a boca aqui, ó. Vou marcar mais ou menos aqui, ó. Já faço isso aqui, já para ter uma marcação concreta aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, de um lado e de outro. Então faço isso aqui, ó. E já dou uma riscada aqui, ó. Quando eu faço isso aqui, aí a marcação que já está aqui, da mesma coisa do outro lado aqui, ó. Esse risco aí eu faço o quê? Para dar mais um efeito ainda, que o palito já ajuda, né? Eu faço tipo um Czinho aqui, ó, da parte de baixo aqui, ó. Da boca dele aqui, ó. Então ele já fica com um efeitozinho aqui, ó. Ah, Daniel, é para fazer os dentes, para fazer todos os detalhes. É aquilo que eu falei para vocês. É bom a gente começar com ele simples e depois a gente tá praticando ele e tá fazendo ele todos os detalhezinhos. Ficou bem na pontinha da madeira, né? Nossa obra de arte. Então, ó, tá aqui nosso lural da Lapa, tá? Ó. Eu fiz esse aqui na aula. Tem mais outros aqui prontos já, que eu vou mostrar para vocês. O que é que falta? Agora é acabamento. O acabamento, né, é aquilo que eu falo para vocês. Acabamento é alisar. Posso fazer em 1 hora, 2 horas, vai depender do capricho de cada um. E acabamento é o quê? Esse primeiro acabamento é exatamente com a bucha. Se você for dar um acabamento com uma dessas ferramentas que eu falei, o que é que acontece? Você tem que esperar, vamos dizer assim, 3, 4 horas, dependendo do tempo. Se tiver muito calor, ele vai secar rápido, aí ele vai ficar em ponto de couro, ele vai ficar bem seco, né? Então assim, aí é bom para você dar acabamento com essas ferramentas. Senão você só vai dar acabamento com o dedo, deixa ele todo lisinho, ou com a bucha. Ó. Aí vai depender do capricho de cada um. Ó. Com o dedo, pouca água, não pode ser muita água.
é importante o quê? Né? Ah, eu quero fazer um jacaré sem ser estilizado, eu quero fazer ele todo certinho. Você pega uma foto do jacaré, você coloca do lado, desse mesmo formato que a gente foi fechando a cabeça dele e a cauda dele, você faz ele todo, né? E vai fazendo os detalhes, tá? E acabamento é aqui, ó, é alisar ele todo. Então, agora eu vou mostrar para vocês todas as outras peças que eu produzi, que aluno meu também produziu, tanto ela simples com alguns detalhes. Vou mostrar para vocês. Então tá o nosso Dural aqui, produzindo a nossa aula. Aqui, ó. Ele aqui tá molhado, né? Já esse aqui, ele tá seco. Quando a gente fala seco, é exatamente esse aqui. Ele fica até com cor diferente, né? Ó, tá? E já tá com outro detalhe, ó, né? Aqui, ó. Leva bem mais tempo, tem que ter paciência para fazer, tá? Então esse aqui tá seco. Aí ele já tá pronto para ir ao forno. A peça para ir ao forno é exatamente assim, a peça tem que estar seca. E como é que ela fica depois do forno? Ela fica exatamente assim, ó. Nessa cor do barro que ela fica aqui, ó. Cor de telha, né? E esses furinhos aqui é exatamente porque o barro tá oco, tem bolha de ar dentro, a gente precisa fazer a saída de ar. Então essa saída de ar é exatamente para isso, para a peça não estourar e você aproveita, pode pendurar ele, tá? Então aqui a peça queimada sem pintura. E aqui já tem o que? Já tem a peça queimada e pintada, né? Nossa peça, nosso aluno Lucas, que é o jacaré, né? Que é o nosso Dural da Lapa, que ele já produz aqui em Farol e vende aqui em Farol. E aqui já está outra peça em fase de secar ainda, ó. Essa está secando ainda, ó. Você vê que as peças ficam todas parecidas, mas não fica igual. Porque é um trabalho manual, né? Então não é um trabalho de forma, de série. Então cada uma vai ficar de um formato, de um jeito, vai ficar parecido, mas não igual. Espero que você tenha gostado da nossa oficina, né? Com muito amor, com muito carinho, fazendo o Dural da Lapa. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui. Se inscreve no nosso canal, Filhos do Barro. Se inscreve lá no Instagram, @Filhos do Barro, tudo Filho do Barro, tá? Valeu, obrigado. Gostaria de agradecer também ID Estúdio Criativo por mais essa oportunidade. Até a próxima. Valeu!